Jesus. Vamos ler a palavra do Senhor. Quem achou, diga amém. João 6,41. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque disseram: eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: não é este Jesus, filho de José? Acaso não lhe conhecemos o pai e a mãe? Como, pois, agora diz: desci do céu? Respondeu-lhe Jesus: não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, salvo aquele que vem de Deus, este o tem visto. Em verdade vos digo: quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo aquele que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente, e o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Disputavam, pois, os judeus, dizendo entre si: como pode esse dar-nos de comer a sua própria carne? Respondeu Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmo. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, igualmente eu vivo pelo Pai. Também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os vossos pais comeram e contudo morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Essas coisas disse Jesus quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Amém, Jesus, glória a Deus. Amém, queridos. Pode sentar nos seus lugares, por favor. Feche seus olhos e ore comigo, amado Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, teu Filho amado. Senhor, eis aqui na tua presença santa e gloriosa nessa noite, ó Pai querido. Vamos louvar e adorar o seu nome que é santo. Te pedimos, papai, fale os nossos corações nessa noite, tenha liberdade de ministrar a sua palavra, repreenda qualquer resistência, qualquer oposição, cai por terra agora, tira sono, cansaço, indolência, incredulidade, dúvida, tudo aquilo que tenta tirar a atenção, desviar o pensamento dessa pessoa, qualquer outra coisa, que não seja agora de ouvir a tua palavra, cai por terra em nome de Jesus. Haja receptividade dos nossos corações. Espírito Santo, vem com a sabedoria, a graça, o conhecimento do alto, que é dado por Deus para cada um de nós, Pai. Senhor Deus, fale conosco nesta hora, Pai, tenha liberdade, em nome de Jesus oramos, crendo que Tu és o Senhor que tudo pode, o Deus que tudo sabe, o Deus da nossa salvação. Muito obrigado, Jesus, e todos dizem amém, Jesus. Graças a Deus, hoje estamos aqui para falar na palavra do Senhor nosso Deus sobre o alimento, esse alimento que é Jesus, que é espiritual, não é um alimento comum que alimenta a nossa carne, mas é um alimento que alimenta o nosso espírito, que nos traz conhecimento pela sua palavra. Jesus veio trazer a revelação, conhecimento do Pai. Ele se desprendeu no Filho para revelar o amor de Deus, a graça, a misericórdia. Ele veio para nos salvar, Ele veio para morrer no nosso lugar, nos libertar e nos curar. E uma coisa que é muito maravilhosa, mas a gente tem que dar graças a Deus todos os dias, por poder entender isso, Hoje a palavra está falando de um alimento, e é o alimento mais importante, necessário para a nossa vida, que não é um alimento, o pão que está na nossa mesa no dia a dia, cada dia, que alimenta a nossa carne. E a nossa vida espiritual, ela precisa ser muito regada, alimentada. A gente precisa ter discernimento, porque se não alimentarmos, poderemos sofrer consequência, Nós poderemos sofrer consequência. Ficarmos desnutridos, fracos, e poderemos até morrer espiritualmente. Então, como é bom poder entender e saber
que Jesus é o pão vivo que desceu do céu, que deu a sua carne, deu o seu sangue, deu a sua vida por nós, naquela cruz do Calvário. Nós estamos tomando a Santa Ceia, vamos tomar a Santa Ceia, né? Jesus deu a ceia, partiu o pão, deu o cálice ali, compartilhando dele, revelando a sua graça, a sua comunhão, o nosso relacionamento. A nossa vida de comunhão, de relacionamento com Jesus é muito importante, uma vida no Espírito, né? Uma vida vivendo a revelação, o conhecimento, é uma vida de crescimento, né, irmãos? Espiritual, de aprendizado. Então, nós estamos hoje aqui despertando os nossos corações em Deus, em Cristo, da importância do alimento espiritual. Aquele que não alimenta espiritualmente, morre espiritualmente, né? E a morte espiritual é a pior coisa que tem, a pior tristeza. Para isso temos que estar sempre atento ao chamado, ao despertar do Espírito Santo. E como é bom poder entender, né? Poder entender. Hoje nós estamos aqui, vamos alegrar, após consagrar a ceia, o pão que representa o corpo de Cristo, o cálice que representa o sangue de Jesus. Jesus deixou isso para nós em memória dele, até que ele venha, até que ele volte. Como é importante hoje saber que nós somos alimentados por ele. E é por isso que o crente, a igreja, não pode desistir, não pode desentender, não pode fugir, não pode perder essa consciência da importância do alimento espiritual na vida do crente, que é uma vida de oração, de leitura da palavra e até de jejum, né? Uma vida de comunhão com Deus. A palavra fala assim: guardei a tua palavra, está escrito, né? Guardei a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. O contato que nós temos que ter, a meditação, né? O conhecimento que a gente tem que ter na palavra de Deus é aquilo que está nos alimentando, irmãos, né? Nossa mente, nosso coração, nosso estado de espírito bem sólido, firmado em Cristo Jesus. E aqui os religiosos, né? Os doutores da lei, aqueles que diziam Senhor de todos, que conduziam pessoas, que ensinavam pessoas, não conseguiram enxergar, não aceitaram que Jesus é o Senhor. Hoje eu e você falamos assim: ó, Jesus é o pão vivo que desceu do céu, né? Que coisa gostosa, coisa boa, Senhor, muito obrigado, o Senhor é o meu alimento, o meu sustento, o Senhor é a vida que está em mim, a vida eterna, a minha salvação. E para eles, quando falam, quem é esse? Como que ele vem dizendo que ele é o pão vivo desse? Como vai dar a sua carne para nós comer? Olha como é triste a cegueira espiritual, né? Como é triste não ter Jesus, não conhecer a palavra, não saber disso, né? Jesus, meu Senhor, meu Salvador, Jesus, minha luz, minha rocha. Então, como é maravilhoso ter Jesus, encontrar Jesus, né? Conhecer as coisas do alto, e isso nós conhecemos e não podemos perder, se bem que perde. O crente que não se importa de alimentar espiritualmente, de voltar para as coisas do Espírito, né? De entender que a nossa vida tem que ser ocupada com as coisas espirituais, a nossa mente, o nosso coração. Nós temos que estar ocupados constantemente, todo dia, alimentando. Isso traz o revestimento, traz força para nós vivermos firmados, para nós termos discernimento do que é carnal, do que é pecado, do que não agrada a Deus, e o que agrada a Deus, o que é espiritual. Então nós temos que alimentar do que é espiritual, porque aceitamos Jesus, fomos transformados hoje em filhos de Deus, transformados, né, de pessoas que é chamado de o corpo de Cristo. E a gente vê hoje, irmãos, que a natureza que nós temos, carnal, humana, ela luta, né? Como que essa natureza luta contra aquilo que é de Deus?
Às vezes você põe um propósito de orar, que batalha que é. Você tem um propósito de fazer um jejum, que batalha que é. Você tem um propósito de ler a Bíblia, que batalha que é. Muitas vezes a pessoa pode pensar, mas para mim não é. Porque às vezes não faz diferença. Às vezes a pessoa faz assim, fora desta arena gloriosa espiritual. Porque quando ela faz no Espírito e para Deus de verdade, é um confronto, é uma batalha. Você vê falar de Jesus, né? Falar do amor de Jesus, falar da salvação. Ter uma vida de oração constante, uma vida de comunhão com a palavra, uma vida consagrada, santificada. Nós temos que despertar para isso, irmão. Nós vamos alimentar mais e mais espiritualmente. Tem pessoas que ela tem na mente dela que ela imagina como que ela vai ser santa, ela não consegue ser santo. Tem gente que pensa que santo é só Deus. Não, Jesus falou que Ele é santo, sede santo também. Buscai a vossa santificação, sem a qual ninguém verá Deus. A pessoa que não entende que ela tem que ter uma vida de santidade, uma vida de comunhão com Deus, uma vida separada do mundo. Essa pessoa que não entende isso, ela não teve um encontro com o verdadeiro, com Jesus. Ela não tem certeza da salvação da sua alma. E nós precisamos ter essa convicção, essa certeza da salvação da nossa alma. Por que hoje você pode dizer com toda a alegria do seu coração, né? Eu como da sua carne, Jesus, eu comi da sua carne, eu bebi do seu sangue. Sabe por quê? Que quando eu ouvi a pregação do Evangelho, que lá naquela cruz do Calvário, o Senhor deu o seu corpo, deu a sua vida, deu o seu sangue, sofreu, padeceu, morreu, pagou um alto preço pelos meus pecados, revelando que eu sou um pecador e preciso de arrependimento, e eu arrependi dos meus pecados, e eu te aceitei, e eu batizei, e hoje eu estou aqui em comunhão contigo, tomando a santa ceia do Senhor. Esta é a nossa alegria, a alegria da nossa salvação, a alegria de estarmos, né, de verdade, né, declarando para Deus que somos dele, que vivemos para ele, que amamos a ele, que tememos a ele. E a gente precisa estar, né, revestido dessa graça, desse conhecimento. Posso dizer que alegria, como é maravilhoso poder dizer, como é tremendo poder dizer, como nós vamos alimentar espiritualmente, precisando de revestimento, de força, de graça. Nós estamos num mundo, irmão, que o mundo jaz no maligno, né? O mundo que você estiver no Espírito, entendendo, que você estiver buscando a Deus, você chega em certo lugar, tem hora que você vê que está carregado, que está pesado. O inimigo está deitando e rolando na vida das pessoas. Está uma luta muito grande. Muitas pessoas esfriando na fé, muitas pessoas brincando com Deus. Muitas pessoas escandalizando, murmurando, blasfemando de Deus. Muitas pessoas desenvolveram um conceito próprio, né? Não tem mais aquele temor de Deus, de ver o que é a palavra, o que é o amor de Jesus, o que é a comunhão, o que é servir a Deus, o que é estar na casa de Deus, na presença de Deus. As pessoas desenvolveram um conceito, uma maneira de ser seu, né? Satanás está cegando, ele está trabalhando de maneira astuta nesse mundo. E o objetivo dele é levar aquele que é a imagem e semelhança de Deus para ele, com ele, para o inferno, né? A gente não é quando eu vejo falar no diabo, fala no inferno, credo, Deus me livre, ai, credo, Deus me livre, né? Se a pessoa está temendo a isso, que ela está precisando de força, precisando de alimento espiritual, porque a pessoa que está alimentada espiritualmente, que está em Cristo Jesus, que tem comunhão com o Senhor, que está vivendo uma vida de santidade, que está caminhando para o céu, que está vivendo a verdade, ela não teme conhecer a estratégia do inimigo da sua alma, ela não ignora os ardis de Satanás, ela está posicionada, pronta e preparada
porque se o diabo levantou na vida de um crente, em qualquer área, na vida de qualquer filho de Deus, ele só levanta para cair e ser envergonhado, porque Jesus já esmagou a cabeça da serpente. Diga: o nosso inimigo, o nosso adversário, Satanás, já está derrotado em nome de Jesus. Glória a Jesus, glória a Deus. Exaltado, engrandecido seja o nome de Jesus. E como é bom a gente estar alimentado. Jesus diz: eu sou o pão da vida, né? Aquele que come, né? Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Jesus foi o exemplo de tudo para nós, irmãos, né? Ele sofreu, revelando o amor, amando, padecendo pelo sofrimento, pelo pecado, pela luta de cada pessoa. Ele morreu e ressuscitou. Ele venceu a morte, diz que assim como ele ressuscitou, ele também vai nos ressuscitar no último dia. Quando a gente está falando aqui, né, Jesus revela que ele é o pão vivo. Quem come a carne dele, bebe o sangue dele. Os religiosos, os ignorantes, os cegos não entenderam, olharam para o Jesus humano, carnal, não olharam para um Jesus Deus, Filho de Deus. Não aceitaram que ele nasceu como ele nasceu, não aceitaram que ele era Deus, e ele é Deus. Atribuíram até as obras de Jesus para o diabo. Esse expulsa os demônios por Beelzebul. Estava tão cego, tão levado por Satanás e as trevas, com a mente tão cega, só religiosos, doutores da lei, que estavam ali, só enxergava a desumanidade, a condenação, o jugo, a condenação na vida das pessoas, né? E não se condenavam. Isso que é triste, né? Eles carregando o jugo do pecado por detrás dos panos das cortinas, vivendo aquela vida, condenando os outros pela lei, e não se condenavam. Olha a tristeza da religiosidade, do conceito religioso, né, do engano das trevas. E Jesus é a luz que veio, e essa luz clareou e revelou, confrontou o mundo, confrontou tanto ao ponto de fazer aquilo que era para ser feito, aquilo que Deus mandou Jesus morrer naquela cruz, e crucificaram ele por causa dos nossos pecados, levando ali as nossas dores, nosso sofrimento. O castigo que nos traz a paz caiu sobre ele, pela chaga, pelas pisaduras do Senhor fomos sarados. E hoje eu e você estamos aqui com alegria, entendendo, tendo esse discernimento, enxergando a importância a necessidade que temos de alimentarmos, amém, amados? Jesus é o pão vivo que desceu do céu, o pão que dá vida ao mundo. Você tem vida porque você tem Jesus, você tem vida porque você aceitou Jesus, você se converteu a Deus, você tem vida porque você, né, não pensa que a vida está só nesse corpo, vai morrer e vai para o cemitério, não. Você tem vida porque você sabe que vai morar no céu com Jesus. Que alegria, que gozo, né? Que coisa maravilhosa é a obra de Deus, é a obra tremenda de Jesus. Nós não podemos perder a oportunidade de estar vivendo, entendendo, despertando para essas coisas, irmãos. Hoje, né, a gente fez ali um velório, um ofício fúnebre, e eu fiquei muito alegre, muito feliz, né? Você falar isso para as pessoas do mundo, assim, nossa, ficar alegre no velório? Que é isso, né? É as loucuras das coisas gloriosas, que é loucura para o mundo, né? Mas para Deus e para nós são coisas maravilhosas, né? Faleceu o Vandir, esposo da nossa irmã Cida, e um dia de manhã eu fiquei incomodado. Deus me incomodou, eu levantei, passou um tempo, fui na casa dele, sentei lá com ele um tempão, e falei para ele assim: ó, o senhor
conhece Jesus? Ele falou assim: não. Falei: então hoje o senhor vai conhecer Jesus. Falei de Jesus para ele, do amor de Jesus, da importância do perdão, do arrependimento, por que Jesus deu a sua vida, derramou o seu sangue, porque do sofrimento de Jesus, da vida de Jesus naquela cruz, tudo. E ele entendeu, e eu falei para ele: o senhor quer receber ele agora no seu coração, como o único Senhor e Salvador da sua vida, da sua alma, quer entregar o seu coração, a sua vida para ele? Ele disse: quero. E se derramou em lágrima. Muito lindo, né? Ali, recebendo Cristo, fez a oração, confessando Jesus, aceitou Jesus, né? E por isso hoje eu estava no velório alegre, né? E a irmã Cida falou assim, que o jeito dele, a caminhada dele, a vida dele, depois daquele dia, foi uma vida transformada. E alegre também, sabe por quê? Acho que tinha umas 100 e poucas pessoas lá, muitas pessoas ouviram a palavra hoje, conheceram a verdade. Então, amados, a gente falar assim: eu fiquei alegre no velório, né? Muitas pessoas podem achar uma loucura, mas Paulo falou que ele preferia estar no velório do que estar numa festa, né? Porque lá na festa as pessoas não estão com o coração quebrantado, receptivo, disposto a aceitar, mas ali muitas vezes no velório as pessoas estão ali, muitas pessoas ouvem a palavra, né, está receptivo, e ali é plantada a semente, e a semente que é plantada, nós cremos que uma hora ela vai nascer. Temos que plantar a semente da pregação do Evangelho, da palavra de Deus, né? Não podemos perder essa oportunidade. Não perca, irmãos, é tempo. E para isso estamos olhando aqui da importância de estarmos alimentados, uma vida de oração, de leitura da Bíblia, uma vida de santidade, de busca mesmo, de perseverança. Nós temos que estar com o nosso coração, a nossa mente, a nossa vida, né, inteiramente ocupada com as coisas de Deus, as coisas do céu, com a palavra, em comunhão com Deus, um coração quebrantado, contrito, um coração arrependido, um coração adorador, uma mente ocupada com a palavra de Deus, né? Nós temos que ocupar, sabe por quê, irmãos? O mundo está querendo alimentar a nossa carne, o mundo está aí constantemente cheio de tantas coisas para alimentar a nossa carne, e a Bíblia fala que há uma luta da carne contra o Espírito, e vai prevalecer, vai vencer aquele que nós alimentarmos. Cuidado com o que você fica vendo no seu celular, cuidado com o que você fica vendo aí, né? Que se é carnal, se não agrada a Deus. Cuidado com o pecado oculto. Nós não podemos mais ficar perdendo tempo com coisas bobas desse mundo, não, com picuinhas que não vai levar a nada. Tira ressentimento, tira ódio, tira amargura do seu coração. Santifica os seus olhos, porque a palavra fala que os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será luminoso, mas se os nossos olhos forem maus, todo o nosso corpo será tenebroso. E os olhos bons é aqueles que estão voltados para a palavra, com comunhão com Jesus, voltado para Deus, enxergando as coisas com a visão do Espírito Santo, com a visão de Deus. E isso não vai gerar com certeza contenda, discórdia, divisão, mágoa, ressentimento, destruição na nossa vida, no nosso coração, na nossa alma. Não vamos alimentar a nossa carne, porque temos um pão vivo que desceu do céu, temos um manancial de água viva, temos um sangue santo e precioso, que nós temos hoje, né, através da Santa Ceia, esta comunhão, esse relacionamento, essa receptividade. Cristo vive, Ele reina em seu coração, em nossos corações. Jesus está vivo.
Não, amados, somos chamados para sermos parecidos com Cristo, para testemunharmos de Cristo, para pregar o Evangelho, para orar, para sermos luzeiros e sal dessa terra, para fazermos diferença. Estamos aqui hoje tomando a Santa Ceia, lembrando da volta de Jesus Cristo e pregando para as pessoas que Jesus está voltando, que Ele é o Senhor, só Ele pode perdoar, só Ele pode salvar, só Ele pode curar, só Ele pode nos libertar da condenação das trevas do pecado, só Ele pode nos livrar desse mundo da carnalidade, porque não somos do mundo da carne, somos pessoas espirituais, somos pessoas que revelamos a glória de Deus aqui nessa terra, porque buscamos e desejamos ser parecido com o nosso Jesus. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, tem a vida eterna. Fala comigo, Jesus é o meu alimento espiritual, a sua carne e o seu sangue que eu comi, quando eu criei, aceitei como meu Senhor único, meu Salvador único, gerou em mim vida, gerou em mim a vida eterna. Eu tenho a vida eterna em Jesus. Nós temos a vida eterna em Jesus. Temos, e nós temos que ter Jesus de verdade, porque nós temos que viver Jesus dentro da nossa casa, junto com a nossa família, no seu trabalho, onde você estiver. As pessoas precisam enxergar Cristo na sua vida. Nós precisamos ter Jesus, revelar Cristo, quando às vezes somos confrontados, somos perseguidos, somos humilhados. Nesse processo de mudança na nossa vida, nesse processo de transformação, a vida com Cristo é diferente, e para viver essa vida no Cristo, se viver essa vida em Cristo, nós precisamos de comunhão, de entender a palavra, de voltar para o que é espiritual. Precisamos do Espírito Santo. Porque a Bíblia nos ensina que quando humilhamos é que somos exaltados. Amém? Tem hora que às vezes você passa por uma humilhação, cuidado para você não olhar para a pessoa, não olhar com os olhos da carne, não olhar com os olhos do mundo. Deus trabalha de uma maneira tão tremenda na nossa vida. Quando você passar por uma humilhação, em vez de você querer dar o troco, xingar, revidar, querer humilhar a pessoa mais que você está sendo humilhado, você lembra: Senhor, eu estou passando por essa humilhação, mas eu sei que o Senhor pode me exaltar. Os humilhados serão exaltados, não pelo homem, mas por Deus. Por que Jesus está sentado no trono de glória hoje, lá desce do Pai, intercedendo por nós? Porque Ele se humilhou. Quando Ele chegou servo, Ele se colocou servo dos servos, né? Ele vem como Deus e Filho de Deus. O que Ele quisesse fazer nesse mundo para a sua glória, Ele faria. Podia ser o maior de todos, mas nos ensinando o que é Cristo, a vida com Cristo, Ele fez o quê? Se tornou o menor de todos. E a Bíblia diz que o menor de todos será o maior no reino dos céus. Amém, amados? Então nós não podemos ignorar esse processo. Nós vamos enxergar a nossa vida de convertido de verdade. Às vezes quando alguém te confronta, pisa no seu calo, né? E às vezes Deus usa quem menos você aceita. Deus usa quem você menos vai aceitar, porque você vai falar: quem é essa pessoa? Quem é você? Quem você pensa que é para falar assim comigo, para fazer isso, para agir dessa forma? Mas quando nós estamos entendendo o reino de Deus, como funciona o mundo espiritual,
como funciona o reino de Deus, quando aprendemos com Jesus seus ensinamentos, sua revelação, sua santidade, né? A sua humildade, o menor que ele se fez, ele sendo Deus perfeito e santo, né? Morreu naquela cruz, né? No pior estado de humilhação, da escória, aquilo que era o lixo dos lixos, imprestável, visto com os olhos da escória, rejeitado, Jesus morreu lá, né? Levando essa natureza nossa, pecaminosa, orgulhosa, avarenta, pecadora, quando a gente olha para Jesus, irmão, o sofrimento dele naquela cruz, lá está revelado o quanto nós devíamos padecer, sofrer e perecer e morrer, mas ele morreu no nosso lugar, pereceu e nos salvou com a sua imensa graça e misericórdia. Amém, amados? Nós precisamos dizer com toda convicção, certeza da nossa vida: eu sou salvo por Jesus, porque Jesus morreu para te salvar. Diga obrigado, Jesus, graças a Deus. Amém, amados? Então, meu irmão, olha, do que você tem alimentado muito nesse mundo, o que tem alimentado mais a sua vida? Aquilo que a gente alimenta é aquilo que nós vamos revelar quem nós somos, vamos ser parecido com aquilo, né? Que nós alimentamos os nossos atos, a nossa expressão, o nosso estilo de vida. Se ele é carnal, nós vamos expressar o que é carnal. Se ele é espiritual, nós vamos revelar o que é espiritual. Hoje o Espírito Santo nos une aqui nesta fé, no Cristo vivo, nesse culto da Santa Ceia, de uma forma tão maravilhosa, e essa semana Ele está te chamando, te despertando para você se alimentar mais das coisas espiritual. Amém, queridos? Alimentar mais, irmãos. Quantas pessoas que passam semanas sem ler a Bíblia, só vêm ler aqui na igreja, pessoas passam semanas sem orar. Eu vou para o meu trabalho orando no caminho. Não, você tem que separar um tempo para Deus, de comunhão, para ouvir Deus, para ler a palavra, alimentar, se alegrar com este alimento, uma vida de oração, de leitura da palavra, de comunhão com o Espírito Santo, e também até jejuando. Amém, queridos? Nós temos que nos alimentar a nossa vida espiritual, ocupar a mente com a palavra, voltar para as coisas do Espírito, ter o discernimento, olhar para tudo que o mundo traz que é carnal e discernir: não, isso não tem parte no meu coração, no meu pensamento, na minha vida, isso não ocupa a minha vida. Muitas vezes a pessoa está com uma mente cheia de pensamento negativo, pensamento contrário, e você até ora, repreende, está naquela batalha, naquela luta, mas se você está passando por isso, decora um versículo todo dia, medita ele, ocupa a sua mente com ele, e você vai ver que a sua mente vai ser santificada pela palavra de Deus. Amém, amados? E não precisa se preocupar em correr, não. Se você decorar um versículo numa semana, num mês, o importante é ele estar ocupando a sua mente, alimentando, vai colocando ele ali, vai alimentando, decora ele, medita nele, diversifica ele, né? Tira partes dele e alimenta ali, para você ver como que a sua mente vai ficar sadia. Diga: Jesus é o pão vivo que desceu do céu para me alimentar,
Ele é o meu sustento, meu alimento, sua palavra é o meu alimento. Amém, queridos? Diga graças a Deus. Aleluia, Jesus. Põe a mão no seu coração, por favor. Feche seus olhos agora. Preste bem atenção, não deixa nada te desviar o pensamento. Não deixa nada endolar sua mente agora. Oh, sinta a alegria do seu coração agora, de você ser salvo por Jesus. Se você não aceitou Jesus, não tenha certeza da sua salvação ainda hoje, convida Ele para entrar no seu coração, para ser o seu Senhor, o seu guia, a sua luz, o seu Salvador. Convida Ele para ser aquele que vem perdoar os seus pecados verdadeiramente, te libertar. Fala para ele: papai, como é gostoso, que alegria no meu coração, eu posso entender, eu sei discernir, e eu aceito que Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Os religiosos judeus, os fariseus, os doutores da lei não entenderam, não aceitaram, olharam com os olhos da carne, enxergaram um Jesus humano que nasceu de José e Maria, e tinha os irmãos, e não enxergaram que ele veio do céu. Mas eu e você podemos enxergar, podemos confessar, podemos entender, podemos alimentar dele hoje, nesse momento da Santa Ceia, da sua palavra. Querido Deus e amado Pai, em nome de Jesus Cristo, eu estou orando com este homem, essa mulher, esse jovem, Pai. Estou orando com a tua igreja nesta noite, e nós estamos sendo gratos porque podemos dizer que Jesus é o pão vivo. O pão que nos alimenta e dá vida ao mundo, a vida eterna. Quem come deste pão e bebe desse sangue, tem a vida eterna. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado por poder comer deste pão, beber desse cálice e ter um entendimento que o Senhor é aquele que veio para dar vida e vida abundante. Vida abundante. Obrigado, Jesus. Que você abra o seu coração, que você se desperte para essa semana de voltar para o alimento espiritual, de se alimentar mais através da oração, da leitura da palavra, do estudo da palavra, de fazer até um jejum, de separar a sua vida, mortificar a sua carne e alimentar o seu espírito, de ter mais visão do que é espiritual, mais discernimento, de crescer mais nos dons, de fazer mais a vontade de Deus, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Senhor meu Deus, obrigado, Jesus, por nos revelar o amor do Pai, por nos revelar o céu, por nos revelar as coisas gloriosas, santas e divinas. Obrigado, Jesus, por ter te conhecido como o único Senhor e Salvador da nossa vida e da nossa alma. Muito obrigado, graças a Deus, muito obrigado. Oh, aleluia, Jesus. E todos dizem amém.